Olá, meu nome é Antônio Laíus e agora irei retratar um pouco sobre o material de apoio que foi utilizado na videoaula, que trata-se de três slides, que o primeiro slide retrata sobre a evolução da indústria, o segundo trata-se da Revolução Industrial e o terceiro trata-se da industrialização no Brasil. Bom, vamos dar uma olhada agora nas partes dos slides, que tirei o print para dar um pouco de explicação. E o que estava sendo repassado na sala era o processo histórico da indústria. Bom, o primeiro slide retratava a evolução, que era mudanças na tecnologia e na estrutura social, mudando a produção. Ou seja, quando fala de mudança nas tecnologias e na estrutura social, já trata-se de melhoria de vida, ou seja, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Foi isso que a tecnologia proporcionou para as pessoas. E em relação a essa mudança de produção, trata-se da implementação das máquinas na indústria, proporcionando uma maior produção, ou seja, produzindo em escala, e com maior produção traz também um maior número de vendas. Então, trazendo um grande capital para a empresa. A evolução ela trata-se também do artesanato. O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feito a partir da matéria-prima natural. Bom, o artesanato funciona assim. O artesão é quem faz tudo. Ele compra a matéria-prima, ele inicia a confecção do seu produto, ele mesmo termina a confecção do produto, ele mesmo vende e ele mesmo recebe o valor que foi vendido, ou seja, ele mesmo recebe o capital. E, e sem a interferência de outra pessoa, ou seja, tudo feito por somente uma pessoa. E o artesanato também como tem aqui embaixo, como é realizado o trabalho e as ferramentas. Então, o trabalho é realizado desta forma. O artesão inicia e termina o produto, ou seja, ele é dono de todo o processo. E as ferramentas acontecem da seguinte forma. O, o artesão, na maioria das vezes, ele confecciona sua ferramenta, porque na época que eles faziam as suas confecções, muitas ferramentas não eram comercializadas, ou seja, eles mesmos tinham que inventar as suas ferramentas. É, a evolução da indústria também ela retrata sobre a manufatura. Manufatura, ela trata-se de a união de trabalhadores, ou seja, um dono de serviço reunia determinada quantidade de empregados, ou seja, é, cada um tinha uma contribuição no produto, diferente do artesão, que ele mesmo iniciava o seu produto e terminava. No caso, a manufatura era várias pessoas trabalhando juntos, seguindo o mesmo modelo de uma indústria, só que era só com a mão de obra natural. E, e era essa divisão era assim, era a divisão do trabalho, ficava dividido, cada um tinha uma parcela em determinado produto na confecção. E o mecanismo simples era esse, a união, ou seja, todos trabalhando juntos é, em prol da produção do produto. Aí a indústria. A indústria é uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII, no início do século XIX, na Inglaterra, que tem por finalidade transformar a matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando a força humana, máquinas e energia. Bom, a indústria já é totalmente diferente, pois ela faz a união do ser humano com a energia e com as máquinas, ou seja, aquela mão de obra que era utilizada na manufatura, ou seja,
a indústria utiliza o mesmo sistema, só que a mão de obra na manufatura era toda feita a partir da pessoa, do ser humano, todo natural. E já na indústria, ela é feito de forma na maquinofatura, pois a presença de pessoas, mas também a presença de máquinas, ou seja, cada pessoa é, trabalha de maneira diferente com as máquinas para a produção. E o segundo slide, ele trata-se da Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. É, Essa revolução industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de transformação do capitalismo. Ou seja, com a implementação de máquinas na indústria, proporcionou essa questão do capitalismo, porque produzia mais e vendia mais, então trouxe mais fonte de renda para os donos das indústrias, que começaram a utilizar esse sistema. Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela trata-se da invenção das máquinas, que nesse período foi no século XVIII que foi criado a máquina a vapor e a locomotiva, sendo que a partir da máquina a vapor foi feito as máquinas para as indústrias, e com o uso da locomotiva foi a questão da locomoção, que foi possível transportar produtos para outras regiões distantes que antes eram impossível. É, na segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela retrata sobre a questão do motor a combustão, ou seja, da invenção do carro, da utilização da energia, que antes era utilizado só em laboratório, começou a ser utilizado, né, em carros elétricos, e é mais ou menos isso que aconteceu na segunda Revolução Industrial. Ou seja, foi trocado a fonte de energia a vapor pela fonte de energia eólica e hidráulica. A terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial ela já foi mais diferente, porque nela já foi possível ter inovações, como na saúde, ou seja, na robótica, na biotecnologia. Ela já foi mais uma revolução que está mais próxima de que estamos hoje. Ou seja, graças ao que temos hoje, graças à terceira revolução industrial, porque ela proporcionou tudo isso. E o terceiro slide, ele retrata um pouco sobre a industrialização brasileira. O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram a sua industrialização de forma tardia, no século XX, ou seja, bastante atrasado em relação aos pioneiros da industrialização, que iniciaram esse processo ainda no século XVIII, no caso na Inglaterra. A sua industrialização só ocorreu somente na década de 1930. A indústria encontrava-se na região sudeste, ela só foi descentralizada indo para as demais regiões na década de 1970. Bom, como vimos, a industrialização no Brasil ela demorou a chegar. Ou seja, ela demorou a chegar por questões da burguesia que não. Aliás, os colonizadores não aceitavam que o Brasil tivesse indústrias. Só queriam que o Brasil produzisse produtos agropecuários. Ou seja, não aceitava a indústria. E aí, em questão essa da região sudeste, onde se encontrava, porque a partir daí, em 1970, teve-se que começou a dividir filiais em diferentes lugares. Aí trata isso, essa descentralização. Aí, os períodos do processo de industrialização no Brasil. O Brasil ficou divididos em quatro períodos.
cada período desse trouxe uma contribuição muito boa. Sendo que, em um determinado período desses, proporcionou-se a criação da Petrobras, é, que através disso também os governos começaram a investir nas indústrias e tornando-se as indústrias cada vez maior. É, aí aqui um pouco sobre a industrialização atual. Atualmente o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial, motivado e influenciado pelo capital externo e pelas multinacionais instaladas em nosso território. Há um forte desenvolvimento da indústria nos diversos tipos de indústrias, desde a indústria de base até as indústrias de altas tecnologias. Bom, ainda hoje o Brasil é um país refém dos outros países, ou seja, das outras potências, pois no Brasil há muitas indústrias de fora, ou seja, o Brasil precisa estar importando muitos equipamentos de fora, pois no Brasil não é possível ter a fabricação, ou seja, tem que ser tudo importados. E agora irei mostrar um pouco das atividades, que foi duas atividades que foi possível. E tem aqui a primeira atividade, tem o nome do aluno, o nome do professor aí, que é o Maico Fabrício. Aí aqui a atividadezinha. Aí tem a segunda atividade também, geografia também, do Maico Fabrício, que atividadezinha maior. E no final aqui temos os links de apoios, que nesses links de apoios será possível os alunos é, dar uma olhada, que o material é muito bom que tem nesses links, que fala sobre a indústria, sobre a industrialização no Brasil, a história da industrialização. São os material bacana que eu utilizei para estar realizando meus slides e apresentando a aula.